Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, internautas. Queridos, vamos de mais um vídeo, desta feita refutando o preterismo. Tá refutando o preterismo. Vou fazer um vídeo, uma série de vídeos refutando o preterismo, tá? Esse vídeo aqui, esse aqui é o esboço de um debate que eu participei. Na verdade, não teve como, não tivemos tempo, não teve como apresentar os argumentos, porque meus debates eu detalho. Quando eu vou defender uma tese, eu disseco o argumento. Então, eu vou aproveitar, como não teve como fazer isso no debate, e vou apresentar uma série aqui refutando o preterismo na íntegra, uma série de vídeos, tá? Esse primeiro vídeo é a datação do Apocalipse. Datação do Apocalipse. Porque provando que o Apocalipse foi escrito em 90, depois de 70, o preterismo já está golpeado, já está eliminado. Por quê? Porque quando João diz as coisas que breve devem acontecer, mesmo que seja um breve imediato, como queiram os preteristas, esse breve não pode ser antes de 70, se o Apocalipse foi escrito em 90. Tá? Então já quebra completamente o preterismo. Vamos lá, sem mais delongas. Partirei do pressuposto de que, durante os primeiros séculos da igreja, não existia preterismo. Todos os cristãos, desde a igreja primitiva, eram futuristas futuristas. O preterismo é, portanto, heterodoxo e tardio. Tá? Primeira coisa que convém salientar: primeiro, segundo e terceiro séculos da igreja. Não existia futurismo. Não existia. Tá? Então, a igreja originária dos apóstolos ali, primeiro, segundo e terceiro século, não pregava preterismo. Isso é fato. Quando alguém vem apresentar algumas suposições preteristas, parte lá do quarto século em diante. Ok? A própria Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia oficialmente católica, defende a datação do Apocalipse para os tempos de Domiciano. Então vamos lá, os principais pais das igrejas. Primeiro ponto, os principais pais das igrejas. Vamos lá. Eu quero citar Irineu, tá? Citar Irineu. Quem foi Irineu? Para que tenhamos noção. Quem foi Irineu? Irineu foi um pai da igreja do segundo século. E o que diz Irineu sobre a datação do Apocalipse? Abre aspas. Quanto ao nome do anticristo, se fosse necessário que seu nome fosse claramente revelado neste tempo presente, teria sido anunciado por aquele que viu a visão apocalíptica, pois isso não foi visto há muito tempo, mas quase em nossos dias, no final do reinado de Domiciano. Fecha aspas. Aqui é Irineu contra as heresias, livro 5, capítulo 30, versículo 3. Então aqui, Irineu está claro dizendo que o Apocalipse, que a visão do Apocalipse foi vista depois, nos tempos de Domiciano. Os preteristas pegam essa expressão, pois isso não foi visto há muito tempo, e diz, isso o quê? Será que não é João? Na verdade, uma inocência gritante do preterismo chega a ser um analfabetismo. Por quê? Porque isso aqui é um pronome demonstrativo referente a coisas necessariamente. Por exemplo, se fosse este ou esse, aí poderia atribuir-se a João ter sido visto. Viram João nos tempos de Domiciano, mas não. Mas viram o quê? Isso o quê? A visão apocalíptica. João viu. João viu. João viu quando? Anunciado por aquele que viu a visão do Apocalipse, por isso não foi visto há muito tempo, mas quase em nossos dias, no final do reinado de Domiciano. Perfeito? Perfeito. Ok? Ok. Aqui você tem duas verdades já. Qual é a primeira verdade? A primeira verdade é: o anticristo não era entendido para aqueles dias, mas para o futuro, ok? Irineu está justamente questionando, se fosse para saber o dia do anticristo desses dias, nós saberíamos pela visão de João. O nome dele teria dado visão de João, mostrando aqui já o futurismo, não existia preterismo, não existia preterismo. Senhores, não existia preterismo. Isso é uma heterodoxia, uma heresia que surgiu depois, séculos depois, da igreja primitiva e dos pais apostólicos. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, capítulo 3, livro 3, capítulo 18, versículo 1.
Conta-se que nesta perseguição o apóstolo evangelista João, ainda vivo, foi condenado a habitar na ilha de Patmos por causa de seu testemunho da palavra divina. Nesta perseguição, qual perseguição? Continua Eusébio, em História Eclesiástica, livro 3, capítulo 20, versículos 9 a 11. Mas depois que Domiciano reinou 15 anos e 8 meses, Nerva sucedeu o império, o Senado romano, de acordo com os escritores que registraram a história daqueles dias, votou que as honras de Domiciano deveriam ser canceladas e que aqueles que haviam sido injustamente banidos deveriam regressar às suas casas e ter os seus bens restituídos. Foi nessa época que o apóstolo João retornou de seu banimento na ilha e fixou residência em Éfeso, de acordo com uma antiga tradição cristã. Então, aqui Eusébio está dizendo que João teve a visão do Apocalipse nos dias de Domiciano. E depois, um fato interessante aqui, ó. Qual é o fato interessante aqui? É que depois que Domiciano morre, Nerva assume o governo. Então João vai para Éfeso. Então, isso está em comum acordo com dois elementos. Primeiro elemento, as perseguições dos imperadores romanos, as prisões eram prisões geralmente para execução. Se João tivesse sido preso nos tempos de Nero, João teria sido executado, como foi Paulo e como foi Pedro. Quem teria sido executado? Por que João foi preso nos dias de Domiciano? Primeiro, porque é isso que os pais das igrejas registram. Tá? E segundo, porque quando Domiciano morre, Nerva dá anistia. Então, dando anistia aos presos, João sai da ilha de Patmos e pode muito bem escrever o seu Apocalipse. Ok? Observe um outro detalhe, é que essas afirmações de Eusébio é de acordo com os escritores que registraram a história daqueles dias. De acordo com os escritores. Observe que ele não cita apenas o escritor, os escritores. Por quê? Porque Eusébio faz menção a Irineu. E a quem mais Eusébio faz menção? Ó, Eusébio faz menção a Egésipo, historiador da igreja que viveu de 110 a 180 depois de Cristo. Portanto, contemporâneo de Irineu, mas antes de Irineu. Essa ideia de que toda a tradição se baseia em Irineu está errada, completamente errada. O contexto de Eusébio fala da larga escala da perseguição, inclusive aos descendentes de Judas, irmãos de Jesus. Mas, quando foram soltos, governaram as igrejas, porque eram testemunhas e também eram parentes do Senhor. E estabelecida a paz, e viveram até o tempo de Trajano. Essas coisas são relatadas por Egésipo. Eusébio, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 20, versículo 8. Então, senhores, nós temos aí, com toda certeza, com toda a probabilidade, que os pais das igrejas, os primeiros pais das igrejas, defendem a autoria do Apocalipse para os tempos de Domiciano, tá? Perfeito, perfeito. Agora vamos à evidência interna. Evidência interna. O preterismo, ele pega Apocalipse 11:2, que fala do templo, que diz, manda medir o átrio interior, o altar e o átrio exterior do templo, e o átrio será dado aos gentios. Eles pegam esse texto e pegam o texto de Marcos 14, 57 e 58, o texto de João 2, 18 e 21, e afirma que o templo apocalíptico é o templo de Jerusalém, o qual Jesus falou, conforme Marcos, que eu destruiria e em 3 dias edificaria o templo espiritual, destruindo o templo físico e edificando o templo espiritual, que é o seu corpo, a cabeça do corpo da igreja. Queridos, na verdade, isso não se sustenta por duas razões. Primeira razão. Porém, isso não se sustenta por 5 incontestáveis razões. Primeira, o texto de Marcos não fala que Jesus falaria que destruiria o templo dos judeus. Isso era um falso testemunho contra Jesus. Abre aspas. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feitos por mãos humanas. Observe que isso é o quê? Um falso testemunho. Está aqui, ó. Falso testemunho.
Jesus não falou isso. Jesus não disse, eu derrubarei esse templo, falando do templo de Jerusalém, e edificarei outro, falando do seu corpo. Jesus não falou isso. Então, o preterismo, eles se baseiam em algo que Jesus não falou, eles se baseiam em falso testemunho, por não lerem o texto. Se lerem o texto direito, eles não cairiam nesse engodo, nessa mentira. Isso aqui é uma mentira. Eles estão seguindo as falsas testemunhas. Vamos lá ver se é verdade? Vamos ver se é verdade. O texto de João é bem claro ao afirmar que Jesus não falara que ele destruiria o templo dos judeus, mas que os judeus destruiriam o corpo, templo de Jesus. Olha só, Jesus não disse eu destruiria esse templo, falando do templo dos judeus, e em 3 dias edificarei outro, falando do seu corpo. Jesus não falou isso. Não falou isso. Olha, olha o texto, como diz o texto bíblico. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, derribai, vocês derrubarão, não sou eu, é derribai. Olha a pessoa do verbo aqui. Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus não está dizendo, eu derrubarei esse templo de Jerusalém e em 3 dias edificarei o meu. Não, Jesus não está dizendo. Jesus não está dizendo isso. Quem é que está falando isso? Quem está falando isso? Ninguém. Jesus não falou isso. É um falso testemunho. Na verdade, aqui, quem é que derruba o templo? Disse-lhes, derribai, vocês derrubam este templo. Qual templo? O meu corpo. Jesus aqui não estava falando do templo de Jerusalém, coisíssima nenhuma. Eles pensavam que estavam falando. Por isso levantaram o falso testemunho. Mas ele falava do templo do seu corpo. Falava que quem derrubava? Quem derrubava? Os judeus. Derribai, vocês derrubarão. Não eu derrubarei. Tá? Ok. Então o preterismo se baseia em uma mentira, em um falso testemunho. Gente, por descuido, ignorância, analfabetismo, não sei. Detalhe, eu não estou aqui tratando de A ou de B, não estou citando nomes aqui. Eu estou falando do preterismo de modo geral, tá? Aqui eu não estou refutando ninguém, estou refutando o preterismo, a ideia. Terceiro, se em 3 dias, período do monte da morte à ressurreição, Jesus edificaria o templo, tornando inválido o primeiro com seus sacrifícios, depois disto o templo dos judeus não seria mais chamado de templo de Deus, como é o caso do templo de Apocalipse. Ora, ainda que o falso testemunho dos judeus, apoiado pelos preteristas, estivesse certo, Jesus edificou o seu templo, que foi o seu corpo, 3 dias após a sua ressurreição. Se ele edificou 3 dias após a sua ressurreição, o templo de Jerusalém não passaria mais a se chamar de templo de Deus. O templo de Deus agora seria o corpo de Cristo. Mas olha o que diz Apocalipse 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Os que nele adoram. Ok? Ok. Aqui eu já vou adiantar um outro elemento. O templo de Apocalipse 11, 2 não é destruído. O átrio exterior é dado aos gentios. É dado aos gentios. O templo é chamado de templo de Deus. Não podia mais ser o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém já fora substituído pelo corpo de Jesus, né? Segundo o preterismo, pelo corpo de Jesus. Não pode ser. Então, chegou aqui meu pastor William, meu amigo. Então, o argumento não se sustenta. Perfeito? Não se sustenta. E segundo, o templo de Jerusalém foi totalmente destruído, mas o templo de Apocalipse 2:11 não é destruído, é tanto que o anjo diz, deixa o santuário e aqueles que dele adoram, ou seja, não foram destruídos nem o santuário e nem os adoradores do templo de Apocalipse 2. Já o templo de Jerusalém foi destruído tudo, por sinal, os judeus foram mortos dentro do templo, dentro do altar. Eles se jogavam, se lançavam nas espadas dos romanos, defendendo o santuário, defendendo o templo. Então não tem nada a ver esse templo aqui de Apocalipse 2, Apocalipse 12, 2, com a destruição do templo de Jerusalém. Nada em absoluto. Isso aqui é o templo futurista, o terceiro templo, que a gente vai explicar isso na hora certa. Quarto ponto. Não há menção à destruição do templo registrado no Apocalipse.
já trabalhei isso aqui. Quinto ponto. Tanto o tempo do Apocalipse quanto os que nele adoram, também já expliquei. Ok? Ok. Agora vamos para mais elementos dentro da chamada evidência interna. Mais um ponto que não apoia o preterismo na datação do Apocalipse. Vamos lá. Primeiro, a apostasia de Laodiceia. Paulo, que escreveu aos Colossenses na década de 60, elogia alegremente a igreja de Laodiceia, a sua ordem, firmeza, fé em Cristo e a perfeição daquelas igrejas. Abre aspas. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. Colossenses 2, 1. Porque ainda que estejais ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem, firmeza, a vossa fé em Cristo, e estáis perfeitos nele. Então, quem está perfeito? A igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia. Perfeito, firme na fé, com firmeza em Cristo. Isso nos tempos de Paulo. Paulo escreveu essa carta em 62. Então, nos tempos de Paulo, a igreja de Laodiceia era uma igreja perfeita. Se bem que uma igreja que estava nascendo, estava começando a ser estruturada. Vamos lá. Estas disposições espirituais apresentadas por Paulo na década de 60 não condizem com a apostasia generalizada na Laodiceia de Apocalipse. Esta, o próprio Jesus a chama de morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, e que estaria a vomitá-la de sua boca. Esta Jesus chama ao arrependimento, estando ele mesmo do lado de fora, batendo a porta, a fim de que ela abra e ele entre para a ceia de comunhão. Apocalipse 3, 14 a 20. Então nós temos a igreja de Laodiceia, que estava iniciando nos tempos de Paulo, na década de 60, como uma igreja perfeita. Já nos tempos em que o Apocalipse foi escrito, a igreja era morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Isso revela o quê? Uma apostasia generalizada. Pobreza aqui no sentido espiritual, tá? Porque a igreja dos tempos de Apocalipse, Laodiceia, ela era pomposa, que é mais um detalhe que a gente vai trabalhar. Então, essa apostasia que dos tempos de Paulo até a carta do Apocalipse aconteceu com a igreja de Laodiceia, mostra um grande período de tempo. A apostasia ela não surge imediatamente. Leva tempo para que ela aconteça. Ok? Ok. Portanto, o estado espiritual da igreja de Laodiceia nos tempos do Apocalipse é um estado de apostasia que leva tempo para acontecer, diferente do estágio espiritual de perfeição da igreja nos tempos que Paulo escreveu na década de 60. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Segundo, a igreja em casa de Ninfa. Paulo, na mesma década, saúda a igreja de Laodiceia como uma igreja humilde, edificada na casa de uma líder chamada Ninfa. Na saudação ele menciona, abre aspas, os irmãos que estão em Laodiceia e a igreja que está em casa de Ninfa. Fecha aspas. Colossenses 4,15. Indubitavelmente, isso não condiz com a pomposa igreja de Laodiceia mencionada no Apocalipse. Observe que a igreja de Laodiceia no Apocalipse, ela dizia, estou rica, de nada tenho falta, e é uma igreja bem estruturada, independente, opulenta, completamente diferente da igreja que estava nascendo nos tempos de Paulo, que é nos tempos de Nero. Estava nascendo na casa de uma irmã da provável pastora Ninfa. Então, nem a apostasia de Laodiceia condiz com a espiritualidade da igreja em Laodiceia nos tempos de Paulo. A apostasia de Apocalipse não condiz, mostrando que é outro tempo. E a igreja de Apocalipse se apostatou justamente devido à sua honra, à sua pomposidade, à sua riqueza e o seu luxo, que também não condiz com a igreja humilde que estava nascendo nos tempos de Paulo, na casa de Ninfa. Ok? Ok. Então, sem chance para o preterismo. Terceiro, o esfriamento do amor em Éfeso. A carta aos Efésios, escrita por Paulo da prisão, fala do amor genuíno da igreja em Éfeso. Abre aspas. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Fecha aspas, Efésios 1, 15 a 16.
Isto não condiz com a descrição daquela igreja dos tempos do Apocalipse. Ali, por sua vez, o próprio Jesus lhe adverte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Embora haja elogios à igreja de Éfeso, é uma igreja caída, prestes a ser removida pelo Senhor nos tempos do Apocalipse. Então, o amor que é elogiado à igreja nos tempos de Paulo, na década de 60, o amor por todos os santos, em Apocalipse, esse amor havia se perdido. Existem elogios à igreja de Éfeso? Existe, porque Jesus elogia todas. Mas a igreja de Éfeso ela é considerada como uma igreja que deixou o primeiro amor. E detalhe, olha o texto: lembra-te, pois, de onde caíste, mostrando que já há algum tempo a igreja de Éfeso havia deixado o seu primeiro amor. Portanto, a apostasia da igreja de Éfeso, o esfriamento, na verdade, esfriamento. Aqui não configura uma apostasia, mas o esfriamento na igreja de Éfeso, nos tempos do Apocalipse, não condizem com o amor elogiado por Paulo a esta mesma igreja nos tempos de Nero, quando a carta aos Efésios foi escrita. Ok? A frieza espiritual leva tempo. Isso revela um Apocalipse escrito posterior a Nero, posterior à década de 60. Evidência externa. Para uma datação mais próxima dos fatos registrados no Apocalipse, faz analisar estes fatos, a saber, o estado em que as igrejas ali mencionadas se encontravam em relação aos acontecimentos que as cercavam. Para tanto, os seguintes fenômenos devem ser observados. Primeiro, a condição das cidades em que as igrejas se situavam. Isso é importante. Esse detalhe aqui parte da evidência interna para a evidência externa. Isso aqui também é determinante. O Grant Osborne, quando se deparou com essa informação aqui, ele que era preterista, abriu mão do preterismo e do Apocalipse datado de 70, ele abriu mão e falou: não tem como sustentar o Apocalipse para a década de 70. Quem? Grant Osborne. Tá? Eu estava procurando a obra dele aqui, mas não está fácil. Depois eu mostro. Vamos lá. A Laodiceia, a metáfora. Por que a metáfora? Porque as características da cidade, Jesus aplica espiritualmente à igreja, tá? Pra você entender isso. Era considerada uma cidade pomposa, independente, rica e opulenta. Abre aspas. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 3,17. Isto é inconcebível a uma datação anterior a 90, sendo que as perseguições de Tito começaram em 66, a redação do livro, caso preterista, deveria ter sido dado ou, pelo menos, começado em 65. Acontece que a cidade de Laodiceia foi destruída pelo grande terremoto de 62. Sua estruturação político-social independente, tal qual apresentada na carta apocalíptica joanina, só poderia ser plausível depois da década de 80 a 90, depois da cidade reconstruída e devidamente reorganizada geopolítica, sociologicamente. Incoerente, portanto, com uma datação para a década de 70. Eu coloquei 60 aqui, mas é 70. Década de 60, exato. Que é antes de 70. Veja bem, houve um terremoto no ano de 62 que destruiu a cidade de Laodiceia. Se o Apocalipse foi escrito em 65, seria impossível Laodiceia ser essa cidade rica, de nada tem falta, opulenta e independente. Seria impossível, porque a cidade foi destruída em 62. Então, isso confirma Paulo escrevendo a uma igreja na casa de Ninfa, que está ressurgindo ali em 62, uma igreja que está recomeçando, com alguns irmãos que estão, aos irmãos que estão em Laodiceia, não é uma igreja estruturada. Isso condiz com o quê? Com uma igreja de uma cidade que está se reestruturando, saindo das cinzas, saindo dos terremotos. Agora, a igreja do Apocalipse apresenta a cidade de Laodiceia já rica, toda estruturada e independente. Isto é impossível, porque de 62 até 65, caso o Apocalipse tenha sido escrita, é impossível uma cidade se reestruturar
igual àquela. Pra você ter uma ideia, Hiroshima e Nagasaki foi destruída, levou décadas para ser restaurada. Nos tempos de hoje, imagine uma cidade nos tempos daqueles tempos, se reestruturar geograficamente, demograficamente, politicamente, sociologicamente e buscar sua independência. Impossibilíssimo. Então isso revela que a estrutura da cidade de Laodiceia, nos tempos do Apocalipse, é uma estrutura bem posterior a 70. A cidade já havia se reconstruído após o terremoto que a destruiu em 62. Ok? Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Outro ponto. As perseguições sobre Nero e Domiciano. Não há, sob Nero, ordens de adoração ao próprio. Ou seja, a ordem de adoração ao imperador sob Nero não existe. Alguém diria, não, mas desde de Tibério, César Augusto, e Césares eram chamados de Augusto. Sim, mas, pessoal, conselho a vocês aqui. Você precisa ser perito como eu ou como qualquer um outro teólogo acadêmico. Não precisa. Basta vocês procurarem na história do culto ao imperador que os imperadores, os primeiros imperadores, César Augusto, Tibério, Cláudio e tal, esses primeiros imperadores, eles eram deificados depois de mortos. Depois de mortos. Tá? Basta você ver isso. É muita falta de conhecimento da história do preterismo, muita tendenciosidade. Então, vamos lá. Não há sob Nero ordens de adoração ao próprio. Todavia, de Domiciano se diz. Olha o que se diz de Domiciano. Abre aspas. Com análoga arrogância, ditou, em nome dos procuradores, uma carta circular que começava com este período. Nosso Senhor e Deus ordena que assim se faça. Daí o uso estabelecido, desde então, de que ninguém, escrevendo ou falando, lhe chamasse de outra maneira. Fecha aspas. Onde está escrito isso? Caio Suetônio Tranquilo, A Vida dos 12 Césares, página 295. Ok? Então, essa carta aqui de Domiciano dizia: vocês precisam me chamar de Senhor e Deus. Isso não existiu nos tempos de Nero. Ok. Não havia um único culto ao imperador, mas cada cidade praticava seus rituais, conforme Suetônio. Isso nos tempos de Nero, tá? Nos tempos de Domiciano, desculpe-me, nos tempos de Domiciano. Essa carta aqui foi redigida por Domiciano. Por isso que João estava preso na ilha de Patmos. Nero não fora deificado, embora o desejasse. As ordenanças não foram generalizadas. Osborne, 2014, página 7. Os que governaram antes dele, como Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano, foram deificados após suas mortes. Domiciano fora adorado em vida. João, como líder, opunha-se a tal culto, razão que o levou à prisão em Patmos. Eu, João, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Isso condiz com Domiciano. Se João tivesse sido preso nos tempos de Nero, ele teria sido morto. Mas ele foi preso nos tempos de Domiciano por causa do culto ao imperador. Domiciano, ao morrer, Nerva assume, dá anistia aos presos. Aí João não é morto, como Paulo e Pedro foram nos tempos de Nero. Por que João não é morto? Porque Nerva, que vem depois de Domiciano, dá anistia e João tem liberdade para ir morar em Éfeso e escrever seu Apocalipse. A origem das perseguições. Embora a perseguição da liderança, tal, aqui eu já trabalhei. Okay? Um outro detalhe aqui. O martírio de Antipas durante o reinado de Nero é determinante aqui. Tal evento é dado em um tempo passado. A tradição coloca a morte de Antipas em 68, outros colocam em 90. Isso revela com clareza que o livro foi escrito bem depois. Nas cartas do Apocalipse, Jesus fala de minha fiel testemunha Antipas, que foi morto. E o texto diz assim, ó, desde os tempos de Antipas, que foi morto entre vós. Desde os tempos de Antipas. Essa expressão, desde os tempos de Antipas, revela muito tempo. É uma expressão que denota muito tempo. Mostrando que a carta do Apocalipse, quando foi escrita, já fazia muito tempo que Antipas havia morrido. Então, Antipas foi morto sobre Nero, tá? Já fazia tempo que ele havia morrido, não tem como o Apocalipse ter sido escrito nos tempos de Nero, tá? Ademais, as perseguições aos cristãos impostas por Nero, tal.
Aí você tem ainda os pais das igrejas, os primeiros pais das igrejas defendiam a data da redação do Apocalipse para os dias de Domiciano. Entre eles você tem Irineu, Clemente, Origens, Vitorino, Eusébio de Cesaré, Egésipo e por aí vai. Tá? Perfeito, perfeito. Você tem as versões siríacas tardias defendem a datação sob Nero, porém sem apresentar contraprovas aos argumentos citados acima. Epifânio, no quarto século, atribuía aos tempos de Cláudio. Carson, Mu, Morris, 1997, página 527. Então, todas essas evidências que eu apresentei aí, evidência interna, evidência externa, evidência dos primeiros pais das igrejas, revelam que o Apocalipse foi escrito nos tempos de Domiciano, não nos tempos de Nero. Isso aniquila já na base o preterismo. Perfeito? Perfeito. Meu segundo vídeo vai ser sobre Nero era a besta do Apocalipse, conforme o preterismo, ok? No meu próximo vídeo, Nero era a besta do Apocalipse. Então, nos acompanhe, divulgue. É uma série de vídeos refutando o preterismo. Que Deus abençoe. Até amanhã com o próximo vídeo.